Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Quero aproveitar para já fazer o convite para seguir a gente nas redes sociais, no @Câmara de Macaé, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no X, o antigo Twitter. Segue a gente lá, conteúdos sempre pensados para você, trazendo cultura, entretenimento e informação aqui na TV Câmara. Hoje recebendo o professor Robson Matos. Professor, obrigado por aceitar o convite. O prazer é todo meu. Prazer tê-lo aqui, muito legal. Professor de quê? Química. Rapaz. Sou professor de Química há 31 anos. Eu sou professor de História, como eu te falei aqui pouquinho antes. Somos colegas. Mas alguém, quando fala assim, sou professor de Química, o que a pessoa pensa? Já fica assim, que é doido. Esse cara... Estou acostumado com isso. Mas Química é muito fácil. Para quem é professor deve ser bastante fácil. Não. O problema da Química é que a universidade acabou destruindo um pouco o ensino médio. Meus colegas não gostam que eu fale muito disso não, mas o antigo vestibular, principalmente na época do Fernando Henrique, havia uma pressão muito grande para que a universidade aprovasse mais pessoas, estavam sobrando muitas vagas. Então, a universidade começou a tirar conteúdo. Você diz isso antes de Enem, pré-Enem? Pré-Enem, na época ainda do vestibular, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Houve uma facilidade de acesso? Uma diminuição no conteúdo. O que, de certa forma, foi bom, porque o conteúdo de Química no ensino médio ele é muito extenso. Então, assim, eu defendo que a Química comece a ser ensinada no Fundamental 2. Que hoje é o sexto ano. Do 6º ao 9º ano. Né? Porque aí você dilui um pouco. Com isso, foi retirado algum conteúdo, que é importantíssimo, mas que dificultou o ensino. Como o professor não tem muito tempo, ele ensina o aluno a decorar. Se decorou na Química, a Química fica difícil, porque a Química é puro raciocínio. Entendimento. Puro entendimento. E outra coisa que eu costumo falar é que todo mundo acha que a Química é ciências exatas. Eu não concordo. A Química é filosófica. Como assim? Veja bem. Agora eu fiquei interessado. Quando eu começo a te ensinar Química, eu tenho que te ensinar como que o átomo é. A estrutura atômica. Eu não sou a pessoa ideal para falar isso, mas é uma abstração. É uma abstração. Eu nunca vi um átomo. Então, eu estou filosofando. Caramba. Né? Eu tive uma aluna que eu acho que foi a que melhor me descreveu. Um átomo? Não, me descreveu como professor. Ah, tá. Uma colega dela pergunta, é fácil fazer disciplina com o Robson? Ela responde, basta você viajar junto com ele, porque a filosofia é uma viagem. Sim. Né? Então, eu considero muito mais filosófico. As pessoas colocam filosofia nas humanas e química nas exatas. Então você está subvertendo um pouco isso. Eu diria que em torno de 15% da química é exato. Ciências exatas. O resto é filosófico. 85% de filosofia na química. Exatamente. Eu já estou começando a me interessar em ter aula com você. Porque, veja bem, a teologia não é uma ciência filosófica? Perfeito. Né? Sim. Ela vai ensinar o quê? Deus. Ninguém nunca viu Deus. Uma abstração. Uma abstração. Filosofia. Eu nunca vi um átomo. Estou te ensinando sobre o átomo. Como que o átomo é? Isso é o quê?
uma abstração. Cara, é um excelente ponto de vista. Então, assim, embora hoje existem experimentos que você pode fazer que comprovem a existência do átomo. Sim. Né? A estrutura do átomo. Né? Mas é uma pura abstração. Professor, como é que a química entra na sua vida? Olha, eu comecei fazendo medicina. Foi o primeiro curso que eu fiz, durou 1 ano. Né? Eu acabei abandonando porque eu desmaiava na aula de anatomia. Por causa do sangue? Eu não podia ver o cadáver. Cadáver, né? Aí eu desmaiava, então não deu para mim. Pô, isso não é para mim. Fui fazer engenharia química. Durou 6 meses. Eu não queria ser engenheiro. Eu queria ser químico. E existe uma grande diferença entre o engenheiro químico e a química. De maneira simples, o químico, ele desenvolve o produto. O engenheiro químico vai desenvolver uma forma de produzir aquele produto em série, de forma econômica, para que ele seja viável economicamente. Então, essa é a diferença. Então, eu não tinha interesse em ser engenheiro. Eu queria ter química. Mas eu acho que a química entra na minha vida quando eu, mais ou menos com 7, 8 anos, eu ganho um brinquedo que agora retornou ao mercado, chamado Pequeno Químico. Eu lembro do nome, mas não lembro do que se tratava, como é que ele era. Um laboratório caseiro, que tinham várias experiências, tinha tubos de ensaio, e que tinha um livrinho de receitas para você ir fazendo aquelas experiências. Fazer os experimentos. Né? E aí eu acho que nasce aí. E mais tarde eu fiz o ensino médio numa escola, no estado do Rio, se não me engano, não tinha, que é a chamada Escola Polivalente. É uma escola criada pelos militares, importada de San Diego, nos Estados Unidos. Era uma escola que foi criada para os imigrantes mexicanos, na época, que era quase que uma escola profissionalizante. Tá? E os militares, eles deram, sob o meu ponto de vista, 2 tiros no pé. O primeiro deles, bom, qual era a vantagem dessa escola? Os professores eram dedicação exclusiva, não podiam ter outro emprego. Tá? Sim, só naquela escola. Só naquela escola. Eram servidores federais, tá? Mas eles cometeram 2 erros. O primeiro deles, eles colocaram a UFMG e a Federal da Bahia para fazer o treinamento dos professores. Ora, eram os 2 grandes centros de combate à ditadura. Né? Segundo erro que eles cometeram, eles permitiram que os professores escolhessem o material didático, deram liberdade para isso. Né? Com isso, nós fomos ensinados a pensar. Isso é perigoso, né? Né? E a gente tinha laboratórios, laboratório de ciência, e era uma escola integral. Se você era do turno da manhã, no turno da manhã, você tinha as escolas, as disciplinas normais, e na parte da tarde você tinha esporte, todos os tipos de esporte, técnicas agrícolas, técnicas industriais, técnicas comerciais e educação para o lar. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Né? Era uma escola, hoje seria do 5º, naquela época era 5º ou 8º ano. Né? Não tinha o 9º ano ainda. Agora é 6º ou 9º. Mas era de qualidade. Né? E aí eu começo a despertar o interesse pela ciência. Né? Então, acho que nasce muito por aí. Porque quando se fala escola de tempo integral, não é que o aluno vai ficar na sala de aula, na cadeira, na carteira, o dia todo. Sim, não é isso. Ele vai ter acesso a diversas possibilidades. Esse modelo, você viveu isso? Eu vivi isso. Agora, o Carioca também viveu isso. O Carioca e o Fluminense também viveu isso. Que é o modelo CIEP. O Darcy Ribeiro, ele praticamente copia o modelo de Paulo Freire. O modelo do polivalente. Né?
E os professores foram treinados dentro da filosofia do Paulo Freire, que era no Polivalente, foi o erro que os militares cometeram. E no CIEP. E, posteriormente, nós vamos aprofundar nisso depois, Macaé teve a Escola Municipal de Pescadores. Sim, que era uma referência. Que era uma referência, que era o mesmo modelo do CIEP, que foi criada por um grande amigo meu, saudoso, o professor Fernando Amorim. Mas nós vamos falar a gente vai chegar lá. Eu quero saber antes que disso. É também um embrião da UFRJ. Que a gente vai chegar nesse filé mignon ainda. Exatamente. Né? Como a licenciatura chega para você? Porque são hoje são tempos difíceis para ser professor. Aí eu comecei a fazer química, mas eu não me formei em licenciatura. Faltaram 2 disciplinas. Porque eu tive um professor, não vou citar o nome dele, ele ficou famoso posteriormente, que ele deu a prova final, se não me engano, era filosofia da educação. Matéria didática, pedagógica. E a questão era, escreva sobre um pensador de sua preferência. Eu escrevi. Estava livre. Qual era a minha preferência? Paulo Freire. Né? Sim. Só que ele não gostava de Paulo Freire. Ele não aceitou. O dele era Piaget. E aí ele me deu 0 na prova final. Com isso eu fui reprovado. Nossa. Então eu pedi revisão de prova. Como funcionava a revisão de prova? Sentava eu, o professor do lado, e 2 professores revisando a prova. E esses professores me deram 10. Quando eu vou saindo, ele vira para mim e fala assim, você terá troco. Eu sei que faltam 2 disciplinas para você, os professores da Faculdade de Educação estão saindo para fazer doutorado, e eu vou assumir as 2. Aí eu desisti. Nossa. Eu já tinha sido aprovado para o mestrado. Falei, depois eu faço essa disciplina como isolado e obtenho um título. Resultado, eu me formei só em bacharelado, não formei em licenciatura. O que não impede de você ser professor na universidade. Nas universidades pode dar aula. Pode, porém, contudo, todavia, entretanto, eu não posso dar aula no ensino médio. Porque é mais pedagógico e o outro é mais específico, acaba sendo um contrassenso. Um pouco. Eu tento entender isso até hoje, não consigo. Porque, veja bem, a didática, ela está muito mais no sangue, na pessoa, do que o aprendizado dentro de uma sala de aula. Mas será que não é porque no ensino médio ele tem que ter uma formação geral e quando ele chega no nível superior, na universidade, é uma formação mais específica e por isso é aceito? Mas veja bem, a formação do bacharel também é geral. Então, o conteúdo para você ensinar aquela disciplina você tem. Entendeu? Sim. Mas, assim, são distorções que a gente tem, né? O mundo acadêmico nem sempre é tão fácil quanto a gente imagina. Ele é muito mais difícil do que a nossa filosofia. E tem até algumas picuinhas dentro do mundo acadêmico. Muitas. Eu vou citar en passant uma que envolve a escola de pescadores. Né? Pode ser agora? Ou quer deixar para quando a gente chegar? Então a gente vai chegar lá. Bom, mas aí... O senhor chega, então, a ser professor. Sim. Da faculdade. Deixa eu tentar, então, fazer um pequeno resumê. Digamos, como um famoso entrevistador, o Reinaldo Azevedo gosta de falar num podcast dele. Deixa eu fazer meu Wikipedia. Né? Bom, eu sou mineiro, né? Nasci em Cataguases. Ou o seu currículo Lattes. O meu currículo Lattes. E não vai ser bem o Lattes, porque eu não vou citar publicações, essas coisas. Mas fique à vontade se achar que alguma realmente é bacana. Eu tenho certeza que tem. Eu acho que não tem tanto interesse. E eu fiz bacharelado na Universidade Federal de Juiz de Fora.
posteriormente eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, terminei minha graduação em janeiro de 86. Eu entrei no mestrado no dia do Plano Cruzado. Que marco. Lembra do Plano Cruzado? Com certeza, 28 de fevereiro de 1986. Em abril, início de abril, bom, aí eu defendi a minha tese em janeiro de 89, tá? Fui para a Inglaterra em abril de 89, onde eu fiz meu doutorado no sul da Inglaterra, uma cidade chamada Brighton. Eu fiz meu doutorado lá na University of Sussex at Brighton. Hoje o nome é esse, na minha época era só University of Sussex. E voltei, passei no concurso na UFMG para professor. Federal de Minas. No ano de mais ou menos janeiro de 2000 a março de 2001, eu fui professor visitante nos Estados Unidos, numa universidade chamada Iowa State University, na cidade de Ames, que é meio oeste americano. Sim. É onde ocorrem as primeiras primárias das eleições americanas. Tradicionalmente. É essa cidade? Não, é no estado de Iowa. Que, na realidade, lá não chama primárias, porque é um estado com um número muito pequeno de eleitores. Então, lá chama caucuses, tá? Mas como se fosse uma primária também, faz parte das primárias. A gente poderia ficar com o programa inteiro falando sobre eleição americana, que eu adoro também, eu acho loucura, mas é muito interessante. Que eu não acho bem uma eleição direta, mas... Não é uma eleição direta, de fato, né? Não é uma eleição direta, porque você elege delegados. Exatamente. Mas é interessantíssimo e tem até bons exemplos, eu gosto de muita coisa. Tem. Poderíamos trazer para cá algumas coisas, são bem legais. Mas o seu... É pós-doutorado? Em Iowa? Eu fui professor visitante, que é considerado um pós-doutorado, tá? Ele também é considerado um pós-doutorado. Agora, as pessoas confundem um pouco o pós-doutorado. Pós-doutorado não é um título. Pós-doutorado é um estágio. O título máximo que você obtém é o doutorado, né? Sim. E aí depende do país que você está. No Brasil, você recebe o título de doutor em ciências, tá? Nos Estados Unidos é PhD. Na Inglaterra é DPhil. Isso eu não conhecia. E na França, desculpe meu francês, acho que é doutor d'État. Traduzindo seria... Doutor de Estado. Doutor de Estado. E aí vamos voltar ao outro ponto. O meu título é DPhil. Doctor of Philosophy. Doutor em filosofia. Eu não sou doutor em ciências, eu sou em filosofia. Olha, tem muitos caminhos intrincados nessa carreira, né? A química na UFMG, ela fazia parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ciências e História. Estava tudo junto ali. Na USP de Ribeirão Preto, ela faz parte da Faculdade de Filosofia. E vários outros departamentos no Brasil, ela está na filosofia. Não no Instituto de Ciências Exatas. Para mim é uma revelação, acredito que para muita gente também colocar dessa forma. Por exemplo, na UFRJ está no Centro Tecnológico, né? Na UFMG hoje ela está no Instituto de Ciências Exatas, né? Mas enfim. E aí eu volto, né? Foi um período de um ano e pouquinho que eu fiquei nos Estados Unidos, volto para a UFMG, aí me envolvo na política universitária, me torno presidente do sindicato, fui presidente do sindicato por 2 mandatos, e aí eu fui... Presidente do sindicato dos professores? Dos professores da UFMG. Perfeito. Tá? E aí eu fui convidado pelo saudoso reitor Aloysio Teixeira, era reitor. Reitor é sempre reitor, não existe ex-reitor, né? É sempre reitor. O magnífico. Magnífico. E o reitor Aloysio Teixeira e o Fernando Amorim, professor Fernando Amorim,
me convidam para vir para Macaé. Isso era a minha próxima pergunta, já que você já entrou, como é que Macaé surge na sua vida? E aí eu queria sair da UFMG, como bom mineiro eu queria morar na praia, né? E aí eu já estava bem encaminhado para ir para o Recife, e aí o Aloysio Teixeira falou, não, você não vai para o Recife, você vai para Macaé. Já tinha ouvido falar em Macaé? Sim. Tinha alguma referência? Sim, por causa do professor Fernando Amorim e do próprio Aloysio Teixeira, que eu acompanhava muita criação do campus. E eu e Fernando Amorim, nós somos do sindicato na mesma época. Sim. Então a gente tinha muito contato. Nesse momento, ao mesmo tempo, estava se criando o campus em Macaé? Era isso? O campus já estava criado. E o Aloysio Teixeira me chama para vir para cá para ajudar a consolidar o campus, né? Naquele momento só tinha o professor Francisco Esteves, professor de mais experiência. O professor Aloysio Teixeira ia deixar a reitoria, se aposentar e vir para Macaé como professor voluntário. Tá? Sim. E a gente estava desenvolvendo um projeto junto. O Aloysio Teixeira, o Fernando Amorim e eu. Era um projeto na área de desenvolvimento social, na área de economia, que envolvia a economia sustentável, tá? A construção de embarcações. O Fernando Amorim era da engenharia naval, o Aloysio da economia, e o Fernando Amorim tinha em mente que o Brasil tinha poucas embarcações para o tamanho da nossa costa, né? E a minha função dentro desse projeto seria trabalhar a despoluição ambiental, que já era um problema em Macaé, né? A despoluição dos mares, das lagoas. Consegue situar isso a gente no tempo, quando se chega em Macaé, que ano? Eu cheguei em setembro de 2010, 10 de setembro de 2010. A questão ambiental já era uma questão importante. Já era mais tempo. Inclusive já para era Macaé. Um problema. Inclusive para Macaé. Para Macaé. Já era um problema na década de 1980. Tá? Sim. Já era um grande problema. E tanto que o NUPEM nasce assim. Tá? O NUPEM ele é criado pelo professor Francisco Esteves, está nativo até hoje, aqui no NUPEM. Em sala de aula? Sala de aula, na pesquisa. Tá? O professor Francisco Esteves era professor na Universidade Federal de São Carlos. Tá? E aí ele começa a fazer pesquisas aqui na região, estudar as lagoas da região, principalmente em Macaé, né? E as condições eram muito diversas, eles ficavam acampados, não tinham uma grande estrutura, né? E aí surge a ideia deles criarem um centro de pesquisa, porque a pesquisa começa a se desenvolver, começa a ter um envolvimento de vários professores, de várias universidades, e aí ele é transferido, o termo correto não é transferido, é redistribuído. Tá? Mas quando a gente fala redistribuição, a população em geral não entende direito. É uma coisa meio que produto, né? Exatamente. Então, vamos usar o termo, entre aspas, transferido. Ele é transferido da Federal de São Carlos para a UFRJ, e aí ele ganha um galpão do lado do centro de exposições, onde é o NUPEM hoje, né? Para guardar materiais, né? E continuavam naquela. Posteriormente, eu acho que quem doou o terreno foi o prefeito Silvio Lopes, mas ele só é colocado no papel com o prefeito Carlos Mussi, em 94.
94, se não me engano, o prefeito Silvio Lopes já era deputado federal. E o Carlos M. Mussi era o prefeito. O prefeito. E aí eles ganham aquele terreno, né, do lado ali do centro de exposições, constroem laboratórios, algumas salas de aula, alojamento, se não me engano eram 4 quartos, né, porque eles vinham para cá. Sim. E o que começou a ser chamado de NUPEM, era ligado ao laboratório de limnologia do Instituto de Biologia da UF. Limnologia. O que é? Que é o estudo, eu tenho quase certeza que é o estudo das águas, das lagoas, dos mares. Essa parte biológica deles, né? E aí, ele deveria ter consultado isso. Mas é uma palavra difícil. Difícil. Mas a gente para um pouquinho, pesquisa eu acho que a pronúncia correta é essa. Limnologia. Eu acho que a pronúncia correta é essa. E aí ele ganha esse terreno. Quando o prédio é inaugurado em 96, e aí, posteriormente, foram várias expansões. A última foi com o prefeito Webert. Eu posso dizer que a criação do NUPEM foi uma necessidade, mais do que uma expansão. Eu acho que foi uma insistência do professor Francisco Esteves. Era uma necessidade, tá? Mas a população não via como uma necessidade. Eu acho que quem conseguiu enxergar isso foi o prefeito Silvio Lopes. Sim. Porque, pelo que eu sei da história de Macaé, ele sempre foi uma pessoa preocupada com a cultura, com o bem-estar da população. Não estou aqui defendendo o prefeito. Mano, que a questão de ponto de vista são fatos que aconteceram. Fatos, né? Ele traz a UF, né? Ele que traz a UF, ele que traz o NUPEM, né? E o professor Francisco Esteves insistindo. E aí, o professor Francisco Esteves teve uma grande vitória, porque foram os pesquisadores no NUPEM, que ainda não existia, que criaram o Parque Nacional da Jurubatiba. Jurubatiba é o federal e Boacica é o nosso, a Lagoa de Boacica e a Lagoa de Jurubatiba. Ele criou o Parque Nacional de Jurubatiba. O federal. O federal, tá? Depois de muita luta, ele criou um movimento que foi encampado pela população de Macaé, pela Prefeitura de Macaé, pela Petrobras, né? Porque nessa época eles tinham um projeto com a Petrobras. Quando em 2000, deixa eu só conferir essa data, acho que 2006, o NUPEM é institucionalizado, tá? O que você chama de institucionalizado? Ele passa a ser uma unidade. Antes ele era um núcleo ligado a um laboratório. Sim. Tá? Quando ele é institucionalizado, ele passa a ser um núcleo, como se fosse um departamento avançado do Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ, ligado ao Instituto de Biologia. Tá? Isso acontece em 2006. Tá? E em 2006, a UFRJ cria o primeiro curso de graduação fora do Fundão. Fora da capital. Fora da capital. Tá? Que foi a licenciatura em Ciências Biológicas. Né? Porque o que acontece? Tem uma frase do Anísio Teixeira que foi o que guiou muito a UFRJ, que é: a universidade é a reunião dos que sabem e dos que desejam aprender. Isso é a universidade. A universalidade do saber. Exatamente. Então,
Se eu tenho um grupo que quer aprender e eu tenho um grupo que sabe ensinar, então eu tenho que ir para lá, né? Citando o Milton Nascimento, né? Todo artista quer estar onde o povo está. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa, porque não é raro, algumas pessoas enxergam o Unupem como, lógico, um núcleo de pesquisa, mas que combate a Petrobras. De que ele combate defendendo o meio ambiente, defendendo o fim da exploração das reservas. O que tem de verdade e o que tem de mito? Eu acho que é puro mito. Nesse pensamento. Eu acho que é puro mito. Porque o Unupem nasce com o financiamento da Petrobras. Sim. Se não fosse o financiamento da Petrobras, ele não existiria. Porque ele tem uma notória preocupação com o meio ambiente. É porque as pessoas acham que a Petrobras é uma empresa poluidora, que ela não tem qualquer preocupação ambiental. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aqui em Macaé não é uma verdade isso. Não é uma verdade. Eu não me lembro de algum acidente grave em Macaé. Lógico, a Petrobras já teve alguns acidentes graves. Plataformas e tal. E aí, de novo, a gente precisa criticar um pouco o Congresso Nacional, principalmente o ex-senador, atualmente deputado federal, Aécio Neves. Por quê? Que desvirtuou o que é royalty. Explique isso um pouco completamente. O que é o royalty? O royalty é uma contribuição que uma empresa exploradora dá para o município e a região onde ela está instalada. Por que ela dá esse dinheiro? Porque ela precisa que aquela região tenha uma boa infraestrutura de transporte, de moradia, de escolas, né? Porque os seus empregados vão viver aqui. Então eu preciso que aquela cidade tenha uma estrutura, né? E o outro ponto, eu preciso que aquela cidade esteja preparada para me ajudar a combater um acidente ambiental que possa ocorrer. Essa que é a finalidade do royalty. O que o Congresso Nacional fez? Ele passou a distribuir os royalties do petróleo para os estados que não produzem. Por que o estado de Minas Gerais precisa receber royalty se ele não produz petróleo? Mas não seria um produto nacional? Não era esse o ponto? Por que o Aécio, que é uma riqueza de todos? Por que o Aécio não dividiu, então, os royalties do minério, os royalties da água? Né? Não pensou nisso. Ou não quis? Ou pensou só nele, no bolso do Estado? Né? Que o Aécio era governador de Minas. Não, ele era senador. Já era senador? Já era senador. E ele que foi o que capitaneou tudo isso. Né? Então, a Petrobras, ela tem uma grande preocupação com, embora eu não goste dessa palavra, eu vou repetir, meio ambiente. Né? Por que você não gosta dessa palavra? Quais são os significados de meio? Meio é o lugar que se vive. E mais o quê? É o meio do caminho, não é o início nem o fim, metade. Não é? Ambiente não é o local que eu vivo? Sim. Então, são dois ambientes ou metade do ambiente? Só temos meio, só temos a metade. Só temos a metade? Entendo, sim. Né? Eu gosto de umas controvérsias assim, mas tudo bem. Eu também gosto, e eu provoco também. Agora eu que te provoquei, né? Faz parte, é assim. Que a gente tem que provocar então, o pensamento também. A Petrobras, ela tem uma grande preocupação ambiental. Né? O projeto Tamar é um grande exemplo. Né? Que é uma iniciativa da Petrobras, que é uma iniciativa da Petrobras. Tamar é o projeto das tartarugas, das para quem tartarugas, não conhece. Tartarugas marinhas. Por exemplo, domingo nós fomos na praia de Costa Azul, quantidade de tartaruga, na praia da Joana, a quantidade de tartaruga que nós vimos. Nós tivemos agora uma descoberta de um ninho aqui, se não me engano, na Praia Campista. É mesmo? Foi essa semana. Se você voltar às notícias, você vai acabar encontrando. Eu vou procurar. Os pesquisadores foram alertados, foram ao local, perceberam que havia uma erosão maior, retiraram os ovos,
para levar na incubadora e depois entregar. Optaram por tirar e não por deixar, por condições que eles avaliaram ali. Muito bacana, muito interessante. E, por exemplo, agora, esse ano, se não me engano, foi outubro ou setembro, teve uma que eu vi, uma jubarte em Costa Azul, tá? E teve uma, se não me engano, uma baleia franco com filhote. Passando no nosso litoral. Passando ali no emissário em Rio das Ostras. Dizem que é muito comum. Mas não está aumentando, digamos assim. Está aumentando muito mais. As condições estão melhorando. Estão melhorando, né? E grande parte disso tem a ver com os projetos da Petrobras. A Petrobras até hoje tem pesquisas e projetos dentro da área ambiental, né? Agora, a gente acha assim, a Petrobras quer explorar petróleo na foz do Amazonas, ela quer destruir tudo. Não é bem assim, ela tem um estudo aprofundado, né? E a UFRJ sempre fez parte disso, sempre, né? A tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas foi desenvolvida da UFRJ, né? Então, essa história de que o NUPEM é contra a Petrobras, eu acho que isso é puro mito. Aquele combate de que... É puro mito. Hoje, viajamos bastante na história e chegamos aos dias atuais. Faltou um pontinho da Vamos história, lá. que Sim, também eu considero um outro embrião, que é a Escola de Pescadores. Sim, íamos falar. O quem prefeito... Tem gente que não conhece, porque ela encerrou as atividades tem uns bons anos. Encerrou em 2010. Mas teve um candidato a vereador defendendo. Sim. Sem citar a história. Sem citar que era da UFRJ. Ele só cita que foi na época, o prefeito era o Silvio Lopes, eu me esqueci o nome da secretária de Educação. Tá? Se era Silvio Lopes, poderia ser Marilena Salles. Marilena Salles, se não me engano. Tá? Eu acho que é isso mesmo. Eles procuram a FRJ, eles estavam preocupados com a evasão escolar no município, e eles chamam a UFRJ, e aí o professor Fernando Amorim apresenta esse projeto da Escola de Pescadores. Era uma escola de ensino integral, tá? Queria ensinar as matérias tradicionais, mas iria criar algo que atraísse a atenção daqueles alunos, né? Então, os alunos aprendiam a fabricar embarcações, faziam em miniatura aquelas embarcações, né? E trabalhavam o ofício da pesca. A grande maioria deles eram filhos de pescadores. E por que acaba em Macaé? Uma rixa interna. Política? Política. Dentro da UFRJ. Dentro da UFRJ. E aí, um dos lados começa a pressionar a prefeitura. E a prefeitura começa a retirar dinheiro. Mas o Fernando Amorim era um cara muito inteligente, bom na política. Ele começa a negociar com Cabo Frio. E aí ele cria a mesma escola de pescadores em Cabo Frio, em 2008. Essa informação eu não sabia, que existia uma outra escola de pescadores aqui na na região. Foi para lá. E começa como era em Macaé. Da quinta ao oitavo ano, não. Da primeira ao quinto. Posteriormente ela vai do sexto ao nono e depois o ensino médio, como ensino técnico. Eu tive inúmeros alunos aqui no campus da UFRJ, oriundos da Escola de Pescadores. Fizeram todo o seu ciclo escolar de Cabo Frio. Tá? É um projeto maravilhoso. E o nome depois o nome passa a ser Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. E tinha um projeto de extensão ao UFRJ Mar. É um festival ligado a oficinas, competições, tudo voltado para o mar.
ele ocorreu em 2006 em Macaé, já ocorreu em Paraty, ocorreu em Cabo Frio, ocorreu em Búzios, a maior parte deles, se não me engano, foi em Cabo Frio. Tá? Então, para mim, esses dois são os grandes núcleos. Sim. E Macaé era uma cidade com uma demanda muito grande do conhecimento, né? Porque o norte fluminense ele começa a se desenvolver no século XIX com a agropecuária, mas o grande centro econômico era Campos dos Goytacazes, né? Que trouxe grandes benefícios para a região, né? Você vê, por exemplo, o canal Campos-Macaé, né? Ele foi construído, ele foi finalizado, se não me engano, em 1845, ele era, a finalidade dele qual que é? Trazer a produção de cana-de-açúcar de Campos para Macaé, que na época tinha o porto mais importante da região, né? O nosso porto aqui de Ibitiba. Exatamente. E, bom, aí vem o ciclo do petróleo, né? Então, começa a ter uma necessidade muito maior de um desenvolvimento científico, tecnológico, social, né? E aí a UFRJ percebe isso, já tinha tido sucesso com o NUPEM e com a Escola de Pescadores, né? Aí ela resolve trazer o campus, né? E aí o campus nasce ele nasce em 2007. O primeiro curso que começa a funcionar é o de licenciatura em Química e Farmácia, tá? Aí eu preciso conferir os anos. Porque ele nasce em 2007. Sim. 2008 vem a licenciatura em Química e a Farmácia. 2009 vem a Nutrição, Enfermagem e Medicina. Tá? Que é o grande salto, né? Porque Sim. ter um curso de medicina exige uma tecnologia maior para dar suporte a esse curso. Exatamente. E você precisa de um hospital-escola. Qual é o hospital-escola? O Hospital Público de Macaé. O HPM. Né? Uhum. Aí, em 2011, vem o bacharelado em Química. E depois vem Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, também em 2011. Tá? E o bacharelado em Ciências Biológicas em 2013. Agora, a Medicina e a Engenharia vem com um modelo diferente. A Medicina vem seguindo o modelo do curso de Medicina sugerido pela Organização Mundial da Saúde, que é a saúde da família. Não é mais aquela coisa especializada. É a criação, a formação do médico da família. Conforme você vai listando os cursos para a gente, professor Robson, a gente percebe que existe uma ampliação social, uma busca de inclusão da sociedade no mundo acadêmico e da oferta, onde você tem um público cada vez mais amplo. A UFRJ é uma característica dela. A UFRJ, eu costumo dizer, ela foi extremamente agressiva em Macaé. Porque a UF vem para Macaé em 1992, com 2 cursos. Funcionava aqui Ciências no Contábeis e Administração. Sim. Né? Uhum. E ela vem num modelo que eu diria um tanto quanto esdrúxulo. Como assim? Porque os professores tinham a complementação salarial paga pela prefeitura. Não era comum. Tá? Isso criou problemas no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Estado. Tá? Porque eu sou um professor de dedicação exclusiva, eu não posso ter essa complementação salarial. De uma outra fonte pagadora, né? Problema aí técnico. Isso perdurou por muito tempo.
Se não me engano, isso só acabou em 2008. Praticamente pouco tempo. O campus só é institucionalizado, o campus da UF, ele só é institucionalizado em 2012. E o da UFRJ? O da UFRJ foi institucionalizado em 2007. Quase 10 anos. Tá? 2007. Mas nós tivemos alguns problemas também nessa criação. Eu tenho inúmeras críticas. Professor, eu tenho um problema no momento que é tempo. Então nós vamos cortar. É porque, como eu sou professor... Eu falo muito. Não, mas é muito bacana. E se a gente deixar, a gente vai embora. Professor, você sabe que é prolixo, né? Sim, e é um pouco sala de aula. A gente precisa manter um tempo para aprender a atenção e a gente não dispersar o ouvinte, o aluno, o leitor. E eu tenho uma regra aqui no Raízes. Como eu sou professor de história, eu tenho um apego maior ao tempo. E eu aprendi nos meus primeiros anos de estudo de história acadêmico de que não existe a expressão fim da história. Não existe. Não existe. Não existe. A história nunca acaba. Ela é um absurdo. E por isso eu tenho o hábito de, ao final de cada programa aqui do Raízes, convidar novamente para que a história continue sendo contada. E a gente precisa do senhor aqui. Será um prazer. Aqui alguns programas, para que a gente volte a continuar essa história, porque a história um grande prazer. Não acaba. O senhor topa? Topo, lógico. Posso ter o senhor aqui de volta? Só para finalizar, eu fui, eu acho que um pouco, digamos assim, ousado, né? Um mineiro aceitar participar de um programa que conta a história de Macaé, mas como diz a minha namorada, eu sou um cara muito rodado, já morei em vários lugares, e como você e os seus ouvintes ou telespectadores devem ter percebido, eu criei Raízes. Eu sou um cidadão, eu diria que eu sou muito mais um cidadão do mundo. As raízes não param de crescer e vão em várias direções. Sim. Não podemos controlá-las. Exato. Mas eu vou um pouco no Mia Couto. Mia Couto diz que minha terra tem várias bandeiras, várias cores, várias gentes, várias raças. Concordo plenamente. E a terra é uma só. Exatamente. Começa aqui e vai até onde a visão alcança. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. Eu estou realmente encantado. Estou à disposição para a gente conversar um pouco mais. E é muito necessário. Contar um pouco as complicações da criação desse campus. Eu tenho algumas perguntas para fazer e elas vão ficar para o nosso segundo, terceiro, quarto papo, porque a gente não pode encerrar a história por aqui. Exatamente. Muito obrigado, professor Robson. Eu agradeço imensamente, foi um prazer. Então é isso, gente. Vamos terminando mais uma edição do podcast Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Hoje recebi o professor Robson Matos. Foi uma aula, de verdade. Voltem e assistem tudo desde o início, foi muito legal. E a gente se vê na próxima edição. Até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.